Somente iniciei a gravação da nossa aula de hoje sobre barramentos, tá certo? Bom, os momentos iniciais nós já comentamos, então eu vou gravar a partir desse slide, tá? Alguma dúvida nessa questão do barramento? Normalmente, né, quando a gente utiliza os computadores, ou mesmo a gente programa os microcontroladores, a gente não se preocupa muito com essa questão, né, esse detalhe do barramento, tá? Mas é importante que a gente conheça que ele existe, tá? E que muitas vezes a gente ele pode ser o nosso gargalo do sistema. O gargalo que eu digo às vezes eu tenho muita informação para trafegar, tá certo? E como eu disse, não dá para vários dispositivos se comunicarem ao mesmo tempo, então acaba que o sistema às vezes é comprometido porque eu não consigo dar vazão para o volume de dados, né, ou o controle do meu sistema requer, certo? Se não tivesse barramento, como seria a comunicação? Você não falou? Se não tivesse o sistema de barramento, imagine o seguinte, imagine que chamo de uma topologia de uma estrela, né? No sentido de qualquer dispositivo que precisasse comunicar com a CPU, ou com o microprocessador, ou com o microcontrolador, vamos dizer assim, eu teria que ter um canal exclusivo para ele. Então, eu teria que ter uma conexão elétrica, por exemplo, do disco para o processador, da placa de rede para o processador, da placa de vídeo para o processador, lá da porta USB para o processador, da memória para o processador, tá? Da placa de áudio para o processador. Então, à medida que fosse crescendo essa quantidade de periféricos, o processador ia precisar de mais e mais vias de comunicação com aqueles dispositivos, entenderam? Então, isso se mostrou impraticável, tá? E aí, por isso surgiu essa ideia do barramento, que seria assim, ó, eu vou conectar eletricamente todo mundo aqui, nessas conexões em comum, e aí, conforme o processador quer se comunicar com a memória, então ele utiliza esse barramento para se comunicar com a memória. Enquanto isso, os outros dispositivos não podem se comunicar com o processador, tá certo? Agora o processador quer se comunicar com o disco, então ele não pode acessar a memória naquele momento, ele vai acessar o disco, certo? Qual é a vantagem disso daí? É que agora sai do processador apenas aqueles 3 barramentos que nós já conhecemos, né? De dados, de controle, de endereço, tá? Que vai igualmente para todo mundo. E o de barramento de controle é ele que vai controlar quem acessa os barramentos de endereço e de dados, tá? Sempre cada um no seu tempo. Cada dispositivo ocupa um tempo do barramento, certo? Não pode acontecer de muitos dispositivos usarem o barramento no mesmo momento, tá? A desvantagem do uso do barramento é essa, tá? É que, como o tempo é compartilhado, tá? Eu não posso vários dispositivos se comunicarem com a CPU ao mesmo tempo. Ele tem que aguardar o tempo dele, tá certo? Tá? A grande vantagem é que se consegue hoje barramentos com taxas de velocidade muito alta, né? Vários centenas de megabits ou mesmo já gigabits por segundo, certo? Tá entendido? Então, mas estejam cientes que existe, né, novamente, o barramento interno e os barramentos externos, tá? Aí os barramentos externos interliga os diversos componentes do computador, como processador, memória, unidade de entrada e saída, tá? Os barramentos internos interliga elementos no interior do processador, como os registradores, a unidade lógica aritmética, tá? No caso dos microcontroladores, tá? Interliga a CPU com os periféricos integrados do microcontrolador, certo? E o sistema de barramento de microcomputador é composto de 3 barramentos independentes em suas funções elétricas, que é o barramento de endereço, barramento de dados, barramento de controle,
tá? Isso aí nós já conversamos, né? Eu tenho aqui a CPU, né, o microprocessador, então toda a comunicação com os periféricos, né, inclusive com a memória, se ocorre através do uso de barramentos. Normalmente se utiliza esses 3 barramentos, tá? Aí o que eu quero dizer, né, é que se eu precisar de um novo periférico, por exemplo aqui, uma placa de áudio, não está aqui uma placa de áudio. Como é que ele vai fazer? Essa placa de áudio, ela vai entrar conectada nos mesmos barramentos. Eu não precisaria criar uma nova conexão com o processador só para ele poder se comunicar com a placa de áudio, entendeu? Ele se pendura aí. Agora imagine que você esteja desenvolvendo um hardware específico, né? Que você esteja criando aí uma coisa nova e eu preciso ligar ele no computador internamente. Como é que tu vai fazer? A gente vai colocar ele para se comunicar com a CPU através daquele barramento que vocês sabem que existe, por exemplo, nas placas-mães dos computadores. Entendeu? Não precisaria criar um novo, vamos dizer assim, uma nova conexão exclusiva do seu dispositivo que você está criando com o processador. Tá certo? Então, daí a grande vantagem de eu usar o barramento. Certo? Uma desvantagem, lógico, é aquela, né? Cada um tem o seu tempo para usar o barramento e também eu tenho que ter um controle muito rígido de acesso ao barramento, tá certo? Tá? Isso aí dificulta um pouco a implantação, porque se vários tentarem falar ao mesmo tempo no barramento, né? Não vai ter colisão de dados, como a gente fala. Tá? O barramento de endereço é ponto local onde o processo deve ser extraído, para onde deve ser enviado após o processamento. Isso nós já comentamos, né? O barramento de dados transporta os dados enviados e recebidos de acordo com as instruções fornecidas por programa. O barramento de controle são responsáveis pela transferência de sinais, né? Como leitura, escrita, aguarde, né? Espera, de início de operação aritmética, de interrupção, sincronização, enfim, vários outros controles que são necessários para a CPU, vamos dizer assim, controlar todo o meu sistema. Eu já comentei também, acho que na mesma aula, às vezes eu tenho um barramento de comunicação, tá? Por exemplo, nós vamos estudar a comunicação I2C, tá? Que é muito utilizada para comunicar um microcontrolador com um outro periférico ali no mesmo sistema, tá? No mesmo circuito. Neste caso, eu tenho um barramento de comunicação que existe umas vias já bem definidas que são empregadas. Essa comunicação é serial, tá? Eu posso colocar vários dispositivos, todos ligados no mesmo barramento, ou seja, compartilhando a mesma conexão elétrica, só que neste barramento trafega endereços, dados e controle, tá certo? Tudo junto, tá? Através de tem que ser uma forma organizada, ou seja, os bits que lá trafegam, alguns são endereço, outros são dados, outros são controle, certo? Como nós vamos ver, tá? Então, isso aqui tira um pouco dessa característica que eu estou falando, de serem 3 barramentos separados, tá? Mas o conceito continua, no sentido de eu tenho um meio comum de tráfego de informação, mas lá dentro eu vou ter que ter essa informação de endereço, dados e controle, tá? No mesmo canal físico, como nós vamos ver. Tá entendido? Tá? Então, o barramento interliga vários componentes de um computador, né? As informações só podem fluir uma de cada vez no barramento, para que não ocorram as colisões entre os sinais elétricos, né? E foi o que eu falei, né? E quando se existir essa colisão, a informação é perdida, tá? Nos sistemas que gerenciam, né, os barramentos, normalmente existem formas, né, de detectar essas colisões, tá certo? Aí é tentado novamente o reenvio dos dados. Inclusive, por exemplo, o
a internet, né, que é comum a gente usar o nosso por cabo, ali também é um barramento que vários computadores, vamos dizer assim, utilizam o mesmo meio, o mesmo canal, tá? E que pode ocorrer essa questão das colisões, tá certo? Aí existe vários métodos, né, de detectar a colisão de dados e como superar esse problema, tá certo? De reenviar, enfim, tá? Então, o barramento de controle estabelece alguns protocolos, né, definidos de acesso. Então, o barramento de controle, acho que é o que o nome diz, né? É o que ele vai controlar cada um dos dispositivos. Controlar em que sentido? É dizer quem pode usar o barramento, quem não pode, né, o barramento, ou então, ao contrário, né? Às vezes eu posso ter um dispositivo em que ocorreu um evento externo e eu preciso avisar para o processador que o processador tem que tomar uma providência, né? Então, esse dispositivo vai e pede uma interrupção do processador, como nós vamos ver, tá? Então, esse pedido de interrupção, normalmente é um sinal elétrico também, e faz parte do sistema de controle, certo? Aí o processador, né, avalia se pode ou não pode atender aquele pedido de interrupção. O dispositivo pode ser o ativo, né, normalmente chamado de mestre, que inicia a transferência no barramento, ou passivo, né, que espera a requisição de dados no barramento. Muitas vezes é comum a gente caracterizar os dispositivos que se comunicam como mestre ou escravo, né? Também está sendo mais comum, está sendo adotado a nomenclatura cliente e servidor, certo? O cliente seria o mestre, o servidor seria o escravo. Então, essa nomenclatura está sendo cada vez mais usada, tá? O cliente e o servidor. Certo? Então, aqui tem uns exemplos, né? Tá? Então, o mestre, a CPU, o escravo, a memória. Então, busca de instrução e dados. Ou seja, a memória está lá. Ela retém uma informação ou aguarda uma informação para reter, né? Para armazenar. Então, ela não faz nada, a memória. Ela fica o quê? Aguardando a CPU mandar as instruções. Ou para ler em determinada posição de memória, ou para escrever numa determinada posição de memória. Tá certo? Então, o mestre, a CPU, o escravo, a memória, ou o cliente seria a CPU e o servidor a memória, né? Usando outra nomenclatura, tá? Então, existe essa questão aí de quem, vamos dizer assim, domina ou inicia a transferência no barramento, tá certo? A gente não vai, como eu disse, a gente não vai se aprofundar muito, nós estamos vendo apenas conceitos que eu acredito que seja importante para vocês, tá? Então, como falou aí, aqui eu já falei, o método mestre-escravo, tá? Nesse método, um dos componentes é o mestre, geralmente a CPU, sendo que o único pode acessar o barramento, tanto para inserir informações, tá, para um determinado componente, quanto para ler as informações de determinado componente, tá certo? E os demais, ou seja, aqueles que atendem o mestre, são os denominados de escravos, tá? Ou servidores, tá? Vantagem: simples e barato de ser implementado. Desvantagem: facilidade para correr o gargalo no barramento. Foi aquilo que eu falei, né? Às vezes eu posso ter essa desvantagem de muitos quererem se comunicar, né, usando aquele barramento, ou então o escravo tem algum dado que seja relevante para a CPU, vamos dizer assim, mas ele tem que aguardar ele ser requisitado pela CPU para se comunicar, tá? Existem muitos, vamos dizer assim, formas de utilizar esse conceito, tá? Nós vamos empregar, por exemplo, quando nós estudarmos a comunicação SPI, tá? Aí nós vamos ver lá o mestre, nós vamos aprender a configurar e utilizar o microcontrolador como mestre e também como escravo, tá certo? É um dos nossos exemplos, tá? Aí lá vocês vão perceber que o escravo, ele não faz nada, ele fica só aguardando realmente ser requerer alguma informação, tá? Pelo mestre, tá? Acesso direto à memória.
Bom, o que acontece? Normalmente, o modelo que eu já apresentei para vocês, aquele, por exemplo, aqui, tá? Eu tenho um microprocessador, ele é capaz de acessar a memória RAM e aqui é uma memória secundária, né? Um SSD ou um HD. O tradicional, que era, né? Logicamente isso já mudou, como era? Se eu tenho uma informação aqui na memória RAM e eu quero que ela chegue para ficar armazenada aqui no SSD ou no HD, o processador lê a memória RAM, ele vai para o processador, fica em algum registrador, e aí o processador vai e envia essa informação para o HD, certo? Então, isso era uma forma comum, tá? Ainda é comum, de utilizar, de transferir dados da memória RAM para o HD ou para o SSD. O inverso também se daria desta forma, né? Eu tenho aqui uma informação no SSD, tá? Aí o microprocessador, ele ia lá, lia o SSD, armazenava aqui nos seus registradores, e depois me mandava para a memória RAM. Só que muitas vezes, tá? Quando eu precisava transferir um grande volume de dados, né? Um áudio, um vídeo, né? Um vetor muito grande, tá? Fazia com que eu ocupasse muito tempo do meu processador só fazendo essa transferência de dados, pegando a memória do HD para a memória RAM ou ao contrário, né? Da memória RAM para o SSD, né? Então, por isso, já é muito comum, né? Já existe há muitos anos, o conceito do acesso direto à memória, né? Conhecido como DMA. Com isso, o que ele faz? Ele é capaz de liberar a CPU para fazer um outro processamento e ele permite, por exemplo, que o dispositivo de armazenamento em massa, um HD ou SSD, possa acessar diretamente a RAM. Então, aquela informação que antes tinha que vir, por exemplo, do HD para a CPU e a CPU para a RAM, agora não. O dispositivo consegue acessar diretamente a memória RAM. Tá? E ao contrário, né? Eu posso tanto ler na memória RAM quanto escrever na memória RAM com uma seta que mostra que eu tenho tráfego nos dois sentidos, tá? Aí, enquanto isso, a CPU fica liberada para fazer outro processamento, outra atividade, tá certo? Além de se ganhar velocidade nessa transferência de dados entre aquele dispositivo, né, como nesse exemplo aqui o HD e a memória RAM. Ou seja, é possível que essa memória RAM seja acessada por outros dispositivos que não a CPU, tá certo? Para isso, eu vou ter que alguém que controle, faça esse gerenciamento, tá? Que é o acesso direto à memória. Tá entendido? Então, vantagem. Libera o microprocessador para realizar outras tarefas. Desvantagem. Maior complexidade no circuito de controle de barramento para administrar as diversas solicitações simultâneas de acesso. Então, vocês entenderam, né? Que antes a CPU gerenciava todo o tráfego de informação ali entre os dispositivos e a memória, e agora não. Com a possibilidade do dispositivo acessar diretamente a memória, eu vou ter alguém que controle, que gerencia isso daí, tá? Daí, essa questão da desvantagem de ter maior complexidade nos circuitos de controle, tá? Mas isso já é usado já há muitos anos já também e só está se aperfeiçoando, tá certo? Então, hoje é mais ou menos adotado um modelo como esse, tá? Talvez não seja o mais atualizado, mas o que acontece? Normalmente, a CPU, ela tem uma grande capacidade de enviar e receber informação, tá? E ela se comunica com dispositivos diferentes que têm diversas necessidades de trafegar a informação, tá? Por exemplo, uma placa de vídeo, uma memória RAM, por exemplo, certamente a CPU precisa de uma velocidade muito maior de acesso do que uma placa de áudio que está capturando o áudio de um microfone, por exemplo, tá certo? Então, existem diversas necessidades aí de velocidade.
E aí, para não colocar todo mundo ali no barramento de alta velocidade, vamos dizer assim, com a CPU, criaram essas pontes, né? Então, ele tem um tráfego aqui de informação muito rápido, tá? Aí ele coloca um dispositivo aqui que comunica a CPU com os periféricos de maior velocidade, né? Como as placas de vídeo, barramento AGP, né? Que era muito comum antes, hoje nem tanto. Com barramento PCI Express, com memória RAM. Então, o tráfego de dados aqui, diretamente com a CPU, acaba sendo bem rápido, tá? Aí ele coloca um outro canal de comunicação aqui com, vamos dizer assim, com o que ele chamou de ponte sul, que vai se comunicar com outros dispositivos de menor velocidade, ou de menor necessidade de tráfego de dados, entendeu? De tal forma que eu não precise comunicar lá um pendrive, por exemplo, né, uma porta USB que tem um pendrive, eu não vou precisar comunicar, ligar ele direto naquele barramento lá de alta velocidade do meu processador. Entenderam? Então, com isso eu vou criando forma de gerenciar o barramento e melhorar a performance da máquina como um todo. Como eu disse, esse modelo aí provavelmente não é o mais atual, mas percebo que essa questão do uso e gerenciamento do barramento é essencial, principalmente para essas máquinas de maior capacidade de processamento que nós observamos hoje em dia. Tá certo? Como nós vamos estudar um microcontrolador bem simples, né, que ele é barato, fácil de encontrar e permite a gente manusear diretamente ele no protoboard, logicamente a gente não vai se deparar com toda essa complexidade aqui, tá? A gente vai ter barramentos, que a gente vai poder pendurar vários dispositivos, tá? Ou usando o protocolo I2C ou SPI, tá? Você vai estudar detalhadamente ele. Mas tenho sempre em mente que existem os barramentos e o porquê que ele existe, certo? É para compartilhar aí os dados da CPU com os vários periféricos, tá certo? Então, aqui um resumo aqui rápido dos barramentos, tá certo? Mas barramentos nos computadores pessoais, né? Nos PCs, tá certo? Preparou um resumo bem rápido aqui, tá? Então, isso aqui é mais curiosidade, tá? Que nós encontramos na internet, a gente colocou aqui para vocês. Que em 1980, né, a alta necessidade de uma interface para expandir as conexões dos periféricos ao PC, né? O que ele quer dizer aí? Então, todo mundo conheceu, quer dizer, nem todo mundo conheceu, mas todo mundo já viu uma imagem, né, daqueles primeiros computadores pessoais, né, os PCs, né, os fabricados aqui, nesse caso aqui, pela IBM, tá? E além dos periféricos mais simples, né, mais elementares daquela máquina, né, que seria se comunicar com o teclado, o disco, ter um vídeo, né, um monitor de vídeo, tá? Se queria permitir que essa máquina fosse conectado a outros periféricos que não tivesse inicialmente naquela máquina, né? Tá? E esses periféricos poderiam ser, inclusive, de vários fabricantes, de diversos fabricantes. E daí surgiu o famoso, né? A interface ISA, certo? Foi uma das mais populares da história, né? Muito comum esse barramento ISA. De tal forma que, quando o computador ele era comprado, ele vinha com o que a gente chamava de slot, né? Slot ISA vago. Então, se aquele computador que a gente comprava tinha, por exemplo, 4 slots ISA vago, significava o quê? Que eu poderia colocar até 4 periféricos novos naquele computador e todos compartilhando ali a estrutura lá do meu PC. Entenderam? E tanto que, normalmente, quando a gente comprava, a gente sempre perguntava quantos barramentos ISA tem. Por quê? Porque quanto mais barramentos livres tivessem
era melhor para o nosso computador, né? Significava que eu poderia expandir ele futuramente. E isso permitia também que outros fabricantes que não fabricassem o computador, mas quisessem desenvolver alguma coisa para aquele PC, para aquele computador, pudessem criar sua placa, né, o seu circuito, conectar naquele barramento e, enfim, adicionar uma funcionalidade no computador que antes não existia, certo? Então, esse barramento ISA aí sempre foi muito comum, tá? Então, olha, ele foi o primeiro barramento para conexão de placas de expansão incorporado aos PCs, né? Como eu acabei de falar. Então, o primeiro PC a utilizá-la foi o IBM PC, certo? Então, novamente, né, volto a falar que isso aqui era um padrão, né? Quando eu digo padrão da indústria, tá? Significava que se um fabricante seguisse aquele padrão, ele ia poder conectar lá no PC, certo? Aqui tem umas imagens, né? Nós pegamos aqui da internet, de como eram as placas de expansão dos computadores, né? Então, elas tinham aqui os pontos de conexões, né? Elétrico, tá? Que é justamente onde estavam os barramentos de comunicação, dados, controle, endereço, né? E aqui o slot, tá certo? Então, aquele slot encaixava fisicamente, né? A placa de expansão. Tá? Então, esse slot, ele tinha não só a função de prover a conexão elétrica, mas, de certa forma, também prover, como é que eu diria, um suporte físico também, né? Ele normalmente encaixava bem no espaço adequado, certo, tá? E, logicamente, tinha um reforço aqui da parte física, né? Para a placa não ficar se movimentando. Ela se encaixava, às vezes, no painel traseiro do computador, tá? E aqui já foi uma melhoria, onde já passou a ter um barramento de 16 bits, no mesmo padrão do ISA, certo? Então, tinha essa estrutura, tá certo? Deixa eu ver o que está escrito aqui. Isso aqui nós já falamos. Então tá aqui também uma foto, né? Lá era uma ilustração, uma figura, e aqui uma foto do que seria um barramento ISA de 8 bits e 16 bits, certo? Aqui algumas características, né, do PC, do uso do barramento pelo PC ou XT, e o do PC-AT, né, que já foi uma evolução do PC, certo? Então, aqui o slot de expansão nos primeiros PCs, né, como nós falamos, né, era 8 bits, já no PC-AT, tá, que usava o microprocessador 286 ou maior, já usava como padrão o slot ISA de 16 bits, tá certo? Aqui não é o nosso foco, tá? Mas, por exemplo, aqui no PC XT eu consegui endereçar no máximo 1 MB de RAM. Já no AT eu já conseguia até 16 MB de RAM, tá certo? Tinha limitação também no tamanho dos discos, tá? Eu entrei aqui na UFPA em 1991, tá? 91, tem um tempinho já, né? Um dia desse. Aí, naquela época, os laboratórios, os computadores, eram dominados no sentido de, era o que mais tinha na época, eram esses 286, tá? PC, AT, inclusive era da IBM, os 286, os processadores da época, tá? Eram os melhores que tinha. Depois veio, né, os 386, 486, aí o Pentium, e aí foi história que eu acho que vocês conhecem mais que eu até. Aí já foi o outro barramento aí, o EISA, né? Já foi um estendido. Ele já tinha 32 bits para comunicação de dados. Então, qual a diferença essencialmente quando eu digo 8 bits, 16 bits, 32 bits? Por que eles são melhores? Tá? Porque quando eu tenho um barramento de 8 bits, significa que a cada operação de transferência de dados, eu transfiro 8 bits. Se o meu barramento é 16 bits, a cada operação de transferência de dados, eu transfiro 16.
Se é 32, eu transfiro 32. Então, se em uma operação eu consigo transferir 32 bits, tá? Certamente ele vai ser 4 vezes mais rápido se no mesmo operação eu transferir apenas 8. Vocês entenderam porque esse tamanho, vamos dizer assim, do barramento era importante? Porque numa única operação eu conseguiria transferir mais bits, tá? E aí ele vai tornando vamos dizer assim, mais rápido, tá? Aquele barramento, tá? Mais rápido não só pela, vamos dizer assim, quantidade de bits, né? Pelo paralelismo dos bits que ele consegue transferir, mas ir evoluindo também nas técnicas de transferência, certo? Então eu ganhava mais bits porque se tornava mais rápido o barramento e porque o barramento também se tornava, às vezes, maior também para cada operação. Então, era compatível com a maior parte das placas ISA 8 e ISA 16 já disponíveis no mercado. Isso aqui era importante, tá? Falar, porque o que ele quis dizer aqui? Que quando você comprava um PC com esse barramento ISA, significava que se eu tinha uma placa de expansão ISA 8 bits ou ISA 16 bits, eu poderia colocar lá que iria funcionar, né? Tá? Não todos, né? Era compatível com a maioria. E percebo aqui como eles eram desenhados aqui, né? Aqui são os pontos de conexões, né? Esses dourados, tá? São pontos de conexões elétricas, né? Com o barramento, tá? Então percebo como eles eram desenhados aqui. Interessante, né? Ver esse desenho aqui. Eram bem próximos mesmo um do outro, tá? Por isso o encaixe físico, ele tinha que ser perfeito, né? E, inclusive, existiam essas guias, né? Vocês podem ver que existem essas guias, nesses vazados aqui, tá? Para permitir que entrasse de uma única forma no slot, tá certo? Outra curiosidade também é que, normalmente, esses pontos de conexões aqui, eles são banhados a ouro, tá certo? Banhado a ouro, tá? Mas não vão sair catando placa aí, não, para tirar ouro, porque esse ouro é uma camada muito fina, né? Muito estreita, se eu não me engano, é medida em micrômetro ou menos, né? Então é só uma camada bem fina, né? Por que seria banhado a ouro? Alguém sabe me dizer? Me ajudem. Vamos lá, vocês que estudaram química, mais que eu. Pela condutividade? Sim, né? A condutividade do ouro, se eu não me engano, é melhor que o cobre, né? É melhor que o alumínio, tá? Se eu não me engano, sim, é melhor, mas não é por causa disso, é a principal vantagem. Exatamente, essa é a principal vantagem. Pelo ouro ser um metal nobre, né? Ele não reage com o oxigênio, né? Ele não enferruja, certo? Ora, se eu tivesse aí um metal que enferrujasse, né, com facilidade, com o tempo eu ia ter muito problema de mau contato. Então, se coloca uma fina camada aí de ouro, né, tá? Uma fina camada mesmo. Existe o cobre por baixo e uma fina camada de ouro, justamente para evitar que essa superfície, né, se oxide com facilidade, certo? É isso mesmo, tá? Obrigada pela dica, tá? E se eu não me engano, acho que ainda continua até hoje sendo empregada, tá certo? Os conectores da placa-mãe dos microcomputadores foram mudados para ISA, tá? Isso aí tá falando um pouquinho da evolução, certo? Que houve a mudança dos padrões, tá? Isso acontece até hoje, né? Essas mudanças ainda ocorrem até hoje, tá? Aqui tem uma tabela, comparação do ISA 16 bits, tá? Que já foi uma evolução do de 8 com o EISA, né? O que a gente pode ver aqui como interessante aqui, ó. Capacidade de memória, que nós vimos que no 8 era 1, aqui do 16 bits já passou a ser para 16 mega, né? O 8 era 1 mega, né? 1 megabyte. E aqui no EISA já foi capaz de endereçar até 4 GB, tá certo? A largura do barramento aqui era 16 e no EISA no 32 bits, tá? E aí tem várias características aí que vocês podem ler com calma depois, tá? Aí depois eu vou acelerar um pouquinho, aqui já vai acabar.
Tinha um barramento VESA também, que surgiu já em 1992, e ele foi a principal aplicação dele era o VESA, né? A principal aplicação do VESA era a interface de vídeo. Tá? Ele já permitia velocidades bem elevadas, porque os vídeos estavam se tornando cada vez mais de resoluções maiores, né? Necessitava de maior transferência de dados, maior capacidade de processamento também, certo? E foi já uma evolução, já em 1992, certo? E aqui está dizendo que era dedicado para o processador Intel, o x86, e permitia até 3 periféricos conectados ali na CPU. Depois veio o PCI. Acho que o PCI você já deve ter tido muito contato também, né? Com o barramento PCI. Tá? Eu acho que até hoje, talvez computadores mais antigos, alguns um pouco mais antigos em funcionamento até hoje, você ainda deve encontrar, né, com barramento PCI. Então, ele utilizava 32 ou 64 bits, aí já adotou aquela questão do plug and play, né, que já permitia se autoconfigurar, tá? Coisa que antes não era possível, tá certo? Então, muitas vezes, aqui no PCI, quando você colocava a placa, né, já existia um protocolo previamente definido e que a CPU já conseguia identificar que tipo de dispositivo estava instalando lá no barramento, tá? Surgiu aqui no plug and play, tá? E antes não tinha como, né? Era simplesmente um dispositivo e a CPU, ela não tinha nenhum protocolo de como questionar o que estava, vamos dizer, conectado, né? Como a gente diz, pendurado naquele barramento. E permitia até 10 dispositivos, tá? Autoconfiguráveis de alto desempenho. Bom, e tem uma tabelinha de comparação, tá? Vocês podem ver com calma depois também. Tá? Só para consulta mesmo, tá? Entre os barramentos que nós já conversamos até agora. E por último, né, surgiu o PCI Express, tá certo? Esse PCI Express a gente usa até hoje, tá? E tinha uma velocidade inicial de 250 megabytes por segundo, tá? E ele trabalha com essa ideia que chamaram de LANs, né? Que seriam pistas ou vias de transmissão de dados. Então, vamos dizer assim, imagine uma rodovia, tá? Uma rua. Você sabe que aquelas ruas, eu posso ter várias faixas, né? Para trafegar os veículos. Se eu tenho uma rua estreita, que possui apenas uma única faixa, né? Como é comum ali no centro de Belém, então os carros, só podem caminhar ali naquela via, né? Naquela única faixa, né? Se a minha rua for um pouco mais larga, eu já posso ter 2 faixas ali naquela mesma rua. O que significa que eu vou poder trafegar praticamente o dobro de carros naquela rua, né? Se eu tenho uma avenida larga, né? Que tenha 4, 5, 6 vias, vamos dizer assim, né? Uma rodovia bem larga, fica claro que eu consigo trafegar igualmente, proporcional, na verdade, ao número de vias, né? Então, eu vou poder ter muito quanto mais faixas, mais carros eu vou poder trafegar. Esse é o conceito aqui que eles chamaram de LANs, né? Que seria justamente essas pistas, né? Essas vias de transmissão de dados. Então, se o meu barramento tem uma só via, né? Que é o PCI 1.0, né? O X1, né? Vezes 1, então eu tenho 250 bytes por segundo. Se aquele barramento tiver 2 LANs, então ele vai ter o dobro, né? Então ele tem 2 vias, então eu dobro a velocidade. Se eu tenho 4, então vai ser 4 vezes mais rápido. Aí daí que surgiu essa nomenclatura, né? X1, X4, X8, X16, que era justamente o número de LANs, né? O número de vias que ele tinha, tá? E aqui tem uma figura aqui dos slots, né? Como é que seriam esses slots do PCI Express? Tá? Nota que essa é a primeira versão do PCI Express, tá? Onde cada via
tem essa capacidade aqui de 250 megabytes por segundo, certo? Aí depois já melhorou, né? Em 2007 já surgiu a versão 2.0, onde cada via já passou, em vez de 250 para 500 mega. Aí já, isso, lançado em 2010, a PCI Express 3.0, tá? Que é o mais comum hoje, tá? Onde cada via, né, cada LAN pode chegar até 1 gigabyte por segundo. Nota que esses aí são valores teóricos, tá certo? Eu não conseguiria confirmar para vocês se os dispositivos chegam a esse valor mesmo. São valores teóricos, né, prometidos aí pelo padrão, certo? Então, se tem um PCI Express de uma via, 1 gigabyte por segundo. Se for 4, 4. Né? E como eu colocou aí, ó, uma conexão PCI Express vezes 16, x16, né? Então pode alcançar até 16 gigabytes por segundo, considerando que cada via, né, cada LAN seja 1 giga, entendeu? Aí, logicamente, mas por que foi feito essa divisão, né? Por quê? Porque nem todos os dispositivos periféricos, né, que eu vou ligar ali no meu computador, eu preciso de toda essa capacidade, tá? Ora, todos os periféricos, se eu já preparar eles para maior velocidade, nesse caso aqui 16 GB por segundo, eu vou ter um periférico caro. E se ele não precisa de toda aquela velocidade, tá? Se for um periférico que requeira uma quantidade, um volume de dados menor, né, de comunicação, então eu faço ele só vezes 1, né? Fazendo com que ele fique mais barato, entenderam? Então, por isso que existem essas versões, né? Vezes 1, vezes 4, vezes 8, vezes 16, que é justamente se não houver aquela necessidade toda, tá? Eu faço o mais barato e uso uma versão mais lenta, tá certo? Tá? Já tem essas versões já, PCI 4, tá? 4, tá? Então, e assim vai, né? Então, cada vez mais estão evoluindo, tá? Então, o material que eu aconselho vocês darem uma lida, tá certo? Tá? Como eu disse, essa nossa aula é só para uma orientação para vocês, tá? Não substitui de forma alguma a leitura dos livros, tá certo? Olha, o Lucas está dizendo que já tem a PCI 5.0 de 128 gigabytes por segundo. É byte ou é bit? Se for o B minúsculo é bit, né? Se for o B maiúsculo é byte. E é isso, tá? Então, tô vendo aqui que vocês estão já conversando aí sobre as PCI Express, tá? Isso é importante, tá? É isso que realmente que eu quero que vocês façam. Uma vez que a gente faça a introdução aqui de um novo assunto, é importantíssimo que vocês leiam e conversem, tá? Essa discussão é salutar para a nossa disciplina, tá certo? Tá? Eu só contando um caso, meu caso, né? Lá de casa. Comprei um computador, já tem uns 2 anos ou mais, e aí ele veio com um SSD SATA, né? Um SSD SATA, ele tem uma velocidade mais, ela é superior ao HD, né? Ao HD, mas ele, se eu não me engano, estava atingindo a velocidade de 400, em torno de 400 megabytes por segundo, né? O SSD SATA. Aí foi quando, no ano passado ainda, eu lendo um material na internet, vi que já existiam os SSDs NVMe, né? Esses SSDs NVMe, eles se conectam direto no barramento PCI Express, tá? Noto que nem todo dispositivo se comunica direto no barramento PCI Express, tá certo? Aí eu comprei, né, esse SSD NVMe, né?
Por sorte, a placa-mãe do meu computador tinha o slot, né, adequado, logicamente, tem que ter o slot adequado, e eu conectei e ficou muito melhor o desempenho do meu computador, né? Ele está dizendo aqui que hoje em dia já tem um SSD NVMe PCI Express 4.0. Pois é, eu acho que o meu computador, ele é, se eu não me engano, nas versões iniciais do NVMe. Tanto que a velocidade dele, se eu não me engano, atingiu 1.200 megabytes por segundo, tá? Hoje está dizendo aqui que NVMe chega a 3. Não, uma reportagem que eu li há menos de um mês já tem NVMe que chega a 5 gigabytes por segundo, tá? E aí tem até um vídeo no YouTube que ele faz esse teste, tá? Foi o que eu vi, tá? Mas é isso. Eu tenho certeza que daqui a um ano, se a gente for conversar de novo sobre isso, as velocidades já estão aumentadas, já estão melhores, né? Já tem uma performance maior, ou capacidade de armazenamento, tá? A indústria realmente, ela é muito ágil, né? Ela muda muito, muito rapidamente em termos de performance, né? Só abrindo o PC, para ver se o PC tem essa entrada direta. No meu caso, sim, né? Na verdade, eu olhei o manual, né, dele, aí ele dizia que existia uma interface, tá, em NVMe, aí eu abri e vi realmente que tinha, tá? Que é fator de forma que eles chamam de M2, tá certo? Isso, é bom dar uma olhada na manual. Eu vou parar de gravar aqui, tá? É muito longo.